coisa querida! A professora Adriane Fauci aqui seguindo com o tópico dos direitos políticos e a gente está falando a respeito das inelegibilidades relativas. Vamos falar agora a respeito de mais uma inelegibilidade que é a regra aplicável aos militares. E o que a Constituição Federal vai me falar? Ela vai me dizer que o militar alistável, ou seja, aquele militar que não é conscrito, que não está realizando o serviço militar obrigatório, ele pode se eleger. Então a regra é que o militar alistável, não conscrito, possa se candidatar a cargos eletivos. Entretanto, existem algumas regrinhas para o militar que ele deve cumprir, caso contrário, ele vai estar inelegível. Como que funciona? Vamos ver lá. Então, militar alistável, militar não conscrito é elegível. E a Constituição vai me dizer assim, ó, se ele tiver menos de 10 anos de atividade, menos de 10 anos de serviço, ele deve se afastar da atividade. Quando a gente fala em afastar da atividade, não é se licenciar, não é dar uma afastadinha e já volta. Não, aqui o militar tem que deixar de ser militar, ele tem que abandonar a carreira, ele se exonera, ele deixa a atividade. Então, o militar quer se candidatar, vamos ver, ele tem menos de 10 anos, tá 5 anos só na atividade. Bom, então, nesse caso, se ele quiser, ele vai ter que sair fora, ele vai ter que se afastar definitivamente da atividade. Então, esse afastar da atividade, coloca aí, ó, é definitivo. Agora, se ele tiver mais de 10 anos, aí a história muda. Se ele tiver mais de 10 anos, a Constituição Federal vai dizer assim, ó, ele vai ficar, então, caso ele queira se candidatar, ele vai ser agregado pela autoridade superior. Então, imagine o militar quer se candidatar, ele vai lá e registra, então, a sua candidatura. Quando isso acontece, ele fica agregado pela autoridade superior. Esse agregado é tipo um afastamento temporário, tipo licenciado para disputar a eleição. E daí pode acontecer duas coisas, pode ser que o militar se eleja ou pode ser que ele não se eleja. Aí a Constituição Federal vai dizer assim, ó, se ele for eleito, no ato da diplomação, de forma automática, ele vai para a inatividade, seja para a reserva. E se ele não for eleito? Bom, se ele não for eleito, ele volta à atividade militar normalmente, porque ele não foi afastado definitivamente, ele só estava agregado. Então, de novo, o militar alistável, não conscrito, que queira se candidatar, ele pode, mas se ele tiver menos de 10 anos, tem que sair fora. Não é assim, se afasta, daí é eleito, daí depois volta quando terminar o mandato. Não volta. Agora, se ele tem mais de 10 anos, quer se candidatar? Legal, fica agregado. Afasta um pouquinho, disputa a eleição. Se elegeu de forma automática, no ato da diplomação, vai para a inatividade. Veja que não é na data da posse, aqui é bem importante, é no ato da diplomação. Lembra que diplomação é o momento anterior à posse, corre na data, no ano da eleição, eu tenho a diplomação e a posse só no ano seguinte. Esse de forma automática significa de ofício. Ou seja, independe de um processo, independe de pedido do militar, ou seja, diplomou, isso já deve ser comunicado, então, à autoridade aqui militar para que ele seja enviado para a inatividade, para a reserva. Outra coisa, um pouquinho de nomenclatura aqui, ó, não é reformado. Isso para quem não entende nada de militar, né? Eu tenho militar da ativa, que é o que está na atividade, eu tenho militar na inatividade, que é o que está na reserva, e eu tenho militar reformado, que é tipo o aposentado deles.
tá? Então, na tua prova vai falar assim, ó, que o militar eleito no ato da diplomação de forma automática vai ficar reformado, negativo. Ele vai para reserva, ele vai ficar na inatividade. A inatividade, via de regra, permite o regresso, então, à atividade militar, enquanto que o reformado, ele já está, então, definitivamente aposentado. Só para você ver que são coisas diferentes. Além disso, essa regra vale só para militares. Quem são os militares? Eu tenho militares da União e eu tenho os militares dos estados, do Distrito Federal. Os militares da União são os integrantes das Forças Armadas. Então, da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. E dos estados e do DF, eu tenho a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar. Veja que essa regra, então, não vale, por exemplo, para a Polícia Civil, para a Polícia Penal, Polícia Federal, na Guarda Municipal. Não, essa regra só vale para aqueles agentes militares das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica e Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. Essa regra vale também para oficiais e praças. Tanto oficiais quanto praças. Opa. A Constituição Federal, ela faz uma divisão entre os militares em oficiais e praças. Então, eu tenho o mundo dos militares da União, militares dos estados, e eles são classificados em oficiais e praças. Essa regra aqui vale para essas duas categorias de militares. Na tua prova vai dizer que vale só para os praças, ou vale só para oficiais, e não vale para todo mundo, ok? Um aprofundamento um pouquinho mais importante aqui, ó. A Constituição Federal, de forma expressa, ela proíbe que os militares, enquanto em serviço ativo, ou seja, militar que estiver na atividade, realize a filiação partidária. Aí você está se perguntando assim, mas professora, pera lá. Você está me dizendo que o militar pode se candidatar? Sim. E você está me dizendo que o militar da ativa, então o militar da ativa pode se candidatar? Pode. E você está me dizendo que o militar da ativa não pode ser filiado a partido político. Mas a gente viu que a filiação partidária é um requisito para a pessoa se eleger. E aí, os militares eles vão lançar sua candidatura de forma avulsa? Negativo. Como é que funciona aqui para os militares? Para os militares, não vai se aplicar, portanto, aqui a filiação partidária enquanto estiverem em serviço ativo. Então, vamos imaginar que eu tenha um policial militar, que é policial militar há 15 anos, e ele queira concorrer a um cargo de deputado federal, por exemplo. Como que vai acontecer isso? Ele vai procurar um partido político que, manifestando interesse na candidatura dele, vai lançar a candidatura. O registro da candidatura feito através do partido político supra o requisito da filiação. Logo, esse candidato, esse policial militar, ele vai se candidatar através do partido, mesmo sem filiação. Isso porque a legislação infraconstitucional permite isso. Então, ele vai poder se candidatar? Vai, mas não vai estar filiado, mas isso não significa que a candidatura dele é uma candidatura avulsa, porque ele não vai sair, vote em mim, o policial militar sem partido. Não, tanto que ele vai usar tempo de propaganda, fundo partidário, tudo do partido que ele está ali relacionado. Ele só não vai ter a filiação. E daí, se ele for eleito, o que vai acontecer? Ele vai para a inatividade. Aí, quando ele vai para a inatividade, ele pode realizar a filiação partidária. Veja que a filiação partidária ela só é proibida para o militar da ativa, não para o militar na inatividade. Então, por exemplo, o vice-presidente da República, vamos pegar o exemplo dele, que é o general Mourão, ele é um militar das Forças Armadas e ele é filiado a partido político. Mas ele é filiado a partido político porque ele está na inatividade. Se ele tivesse inativo, ele não poderia estar filiado, ok? Então, o militar da ativa não pode filiar, mas pode se candidatar. O registro da candidatura feito pelo partido supre o requisito da filiação partidária. Quando o militar é encaminhado, então, para a inatividade, é aí que ele formaliza, então, a sua filiação, ok? Muito bem, então. Fechamos essa regrinha para os militares. O
parágrafo 9º, aqui do artigo 14, ele vai dizer assim, ó, lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade, para o exercício de mandato, considerada a vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições, contra a influência do poder econômico ou abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração, direta ou indireta. Aqui a Constituição está me dizendo assim, ó, em se tratando de inelegibilidades, o rol ele é exemplificativo. Agora olha aqui, Tete, que isso aqui é importante, isso aqui pode gerar uma certa confusão na sua cabeça aí, ó. Quando a gente fala assim, ó, se a questão vier, o rol de inelegibilidades é um rol taxativo. Errado, é um rol exemplificativo, porque a própria Constituição está me dizendo assim, ó, lei complementar estabelecerá outros casos. Veja que não pode ser lei ordinária, mas tão somente lei complementar. Então, para estabelecer hipóteses outras de inelegibilidades, eu tenho lei complementar. Cuidado, se fosse hipóteses de elegibilidade, aí poderia ser através de lei ordinária. Então, eu nunca vou ter hipótese de inelegibilidade prevista em lei ordinária. Grave aí a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa é uma lei complementar que traz outras hipóteses de inelegibilidade, ok? Então, de novo, as inelegibilidades constam de um rol exemplificativo e devem estar previstas onde? Necessariamente em leis complementares, além dessas estabelecidas na Constituição Federal, ok? Agora, se a questão falar assim, ó, as hipóteses de inelegibilidade absoluta constam de rol exemplificativo. Aí tá errado. Isso porque a doutrina entende que as hipóteses de inelegibilidade absoluta, ou seja, aquelas pessoas que não podem concorrer a nenhum cargo, que são os inalistáveis, estrangeiros e conscritos, e os analfabetos, é um rol taxativo. Isso porque quando eu penso em restrições a direitos fundamentais, a minha interpretação ela não é expansiva, ela é restritiva. Então, se eu vou interpretar uma restrição, eu não vou ampliar, mas aquele é parecido, não. A minha interpretação ela tem que ser restritiva. Então, se falar lá, de forma genérica, as inelegibilidades constam de rol taxativo. Errado. Errado, porque daí ele está falando de inelegibilidade, regra geral, relativas. Agora, se ele falar assim, ó, as inelegibilidades absolutas constam de rol exemplificativo, errado, porque as absolutas constam de um rol taxativo. Então, eu posso colocar assim, ó, inelegibilidades absolutas. O rol é taxativo e relativas, o rol é exemplificativo. Mas vamos combinar para a gente não errar questão fácil. Veja que ali no parágrafo 9º, a Constituição não fala assim, leis complementares estabelecerá outros casos de inelegibilidade relativa. Entendeu? Então, se vier, conforme está ali, as hipóteses de inelegibilidades, considera aqui as relativas, rol exemplificativo. Agora, se falar inelegibilidade absoluta, aí, opa, tá falando de rol taxativo. Ok? Não basta a gente tem que saber como que cai, né? Beleza aqui? Tá. A famosa leizinha aqui da ficha limpa, ela estabelece hipóteses de inelegibilidade. Ação de impugnação de mandato eletivo, tal do AIME, estou no parágrafo 10 e 11. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. E a ação tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. Aqui, quando vem numa prova de direito constitucional, né? Não numa prova de direito eleitoral. Direito eleitoral, isso aqui é o basiquinho, né? Tem muito mais coisas, legitimados, etc. Para a nossa prova de direito constitucional, você precisa saber só isso aqui, ó.
A AIME, que é a ação de impugnação de mandato eletivo, é uma ação judicial que visa questionar aquele mandato que foi obtido de forma irregular, através de corrupção, abuso do poder econômico, fraude. O que seria abuso do poder econômico? A pessoa gastou mais do que poderia. A gente sabe que existe limite de gastos nas eleições, porque o dinheiro consegue votos, é ou não é? Então, para tentar manter uma igualdade na disputa eleitoral, há limite de gastos para os cargos. Caso um determinado candidato extrapole isso ou se utilize de verbas, de recursos que são indevidos, ele vai estar abusando do poder econômico e, por isso, ele pode vir a perder o seu mandato. Então, a ação de impugnação de mandato é aquela ação judicial que, inclusive, tramita onde? Na Justiça Eleitoral. Na prova, Justiça Federal, Justiça Comum. Não, Justiça Eleitoral. Ela deve ser feita no prazo de 15 dias contados da diplomação. TT é sempre a da diplomação, nunca da posse. Sempre da diplomação. Então, 15 dias contados da diplomação. Na prova 30, 5, 3, 15 dias contados da diplomação. Ué, se é uma ação judicial, tem que ter prova. Prova do quê? As provas aqui de abuso do poder econômico, eventualmente de corrupção ou ainda de fraude. É uma ação que tramita em segredo de justiça. Cuidado aqui, ó. Não é uma ação que excepcionalmente tramita em segredo de justiça. A Constituição fala expressamente que ela tramita em segredo de justiça. Logo, não é qualquer pessoa que pode ter acesso a esse processo. Na prova vem dizendo assim, ó, que a AIME se sujeita ao princípio da publicidade dos atos, tal. Não. Aqui há restrição à publicidade, justamente que é uma ação que tramita em sigilo, em segredo de justiça, tá? Aí ela vem dizendo assim, ó, o autor responde se temerária ou de manifesta má-fé. Ai, meu Deus, o que é isso? O que é o autor responde? O autor responde significa que o autor pode ser punido. O autor pode ser penalizado se fizer a ação de forma temerária ou de manifesta má-fé. Uma ação temerária é aquela ação sem provas, aquela ação que o cara fez ali, ó, só para impugnar e dar trabalho para o adversário, ou na sacanagem mesmo, na malandragem. Então, aquela ação temerária, aquela ação sem provas, ou de manifesta má-fé, aquela ação com a intenção aqui apenas de prejudicar o candidato, de impedir aqui a sua regular posse e tudo mais, questionando aqui, então, o seu mandato. Então, a ideia é assim, pode questionar o mandato? Pode. Se você tem prova de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude, mas não vai fazer isso só de sacanagem. Essa que é a ideia da Constituição. Ok? Tá. Mais importante de tudo aqui, ó, é essas partezinhas que estão em azul, que é aí que a banca vai sair misturando. Ok? O parágrafo 12 e 13, ele traz uma novidade aqui que foi inserido pela emenda 111 de 2021, a respeito das consultas populares. Eu quero ler os dispositivos, né, porque foram inseridos aqui por emendas, e eu já vou falar um pouquinho mais a respeito. Olha lá. Serão realizadas concomitantemente, ou seja, simultaneamente, às eleições municipais, as consultas populares sobre questões locais, aprovadas pelas câmaras municipais e encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90 dias antes da data das eleições, observados os limites operacionais relativos ao número de quesitos. Parágrafo 13. As manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares, nos termos do parágrafo 12, ocorrerão durante as campanhas eleitorais, sem, grife isso aqui, ó, a utilização de propaganda gratuita no rádio e na televisão. Então, veja só, o
O que são essas consultas populares? Aquilo que você já viu comigo, plebiscito e referendo. Então, a gente sabe que a Constituição, aqui no exercício de democracia direta, permite que seja consultado o povo a respeito de determinadas matérias, que podem ser tanto de natureza administrativa quanto legislativa. Em se tratando aqui, de matéria de interesse local, ou seja, questões locais, quem deve propor a realização dessas consultas são as câmaras municipais. E essa consulta vai ser realizada juntamente com as eleições municipais. Então, aqui, essa emenda, ela vem trazer uma maior expressividade para esses instrumentos de referendo, plebiscito, que a gente sabe que são quase nada utilizados, né? Para falar que nunca foram utilizados, que já foram, mas é raríssimas as situações que você já ouviu falar em um plebiscito ou em um referendo. Então, possibilitando uma maior instrumentalização aqui desses institutos, para que eles de fato possam ser usados, é que a Constituição trouxe, então, essas novas redações. Então, anote assim, Primeiro, quem pode provocar, então, quem aprova a convocação de um plebiscito ou referendo? Então, quem convoca plebiscito ou referendo. Quem convoca é sempre o poder legislativo. Sempre o poder legislativo. Lógico, então, se eu estiver falando de uma questão de relevância nacional, quem vai fazer isso vai ser quem? O Congresso Nacional. Inclusive, tem lei dispondo sobre isso. Se for um assunto de interesse estadual, quem vai fazer isso vai ser a Assembleia Legislativa. Assembleia Legislativa. E se for um assunto de interesse local, quem vai fazer isso vai ser a Câmara Municipal. Aí vem assim questões em prova, dizendo que a convocação de plebiscito e referendo deverá ser feita apenas ou exclusivamente pelo Congresso Nacional. Não, eu posso ter convocação de plebiscito e referendo, inclusive, pelas câmaras municipais, ou seja, é o poder legislativo. Em se tratando de matéria de relevância nacional, Congresso Nacional, estadual, Assembleia Legislativa, local, de interesse aqui das câmaras municipais. Quem que vai organizar? Quem organiza esses plebiscitos ou referendos? Quem organiza? Quem organiza é a Justiça Eleitoral. Justiça Eleitoral. Então, nós temos órgãos do Poder Judiciário, como a Justiça Eleitoral, que tem uma estrutura administrativa para realizar as eleições. Então, quem convoca, Poder Legislativo. Quem instrumentaliza, quem bota o negócio para funcionar, quem vai, de fato, organizar as eleições é a Justiça Eleitoral, tá? Aquela que vai ter estrutura administrativa, operacional, porque o processo eleitoral, ele se dá através da Justiça Eleitoral. E é isso que essa emenda 111, então, estabeleceu, que quando se tratar de interesse local, vai ser feito, então, pela Câmara Municipal e ainda a convocação, ela deve ser feita aqui 90 dias antes da eleição, certeza que a banca vai trabalhar com esse prazo aqui, 90 dias antes da data da eleição, sempre respeitado aqui o número de quesitos. Olha o que ele está dizendo ali, observados os limites operacionais relativos ao número de quesitos. Isso porque quando a gente participa de um plebiscito ou de um referendo, a gente responde a uma pergunta. Então, o que é oferecido ao povo é uma pergunta, um quesito. Você concorda com o artigo tal? Você é a favor disso? Você é contra aquilo? Ou seja, eu tenho uma pergunta em que a pessoa, o cidadão, vai responder sim ou não.
É claro que eu não posso fazer um monte de quesitos, senão fica lá, você concorda com isso? Você concorda com aquilo? Não, né? Fica lá a pessoa voltando, não. Então, aqui, observar no limite operacional, limite lógico aqui, relativo ao número de quesitos, né? As perguntas que devem ser feitas de forma objetiva, respondendo aqui sim ou não, tá? Ainda, veja que essas manifestações, então vamos imaginar que a gente tem um assunto de interesse local aí do seu município, tá? E a Câmara Municipal resolveu levar isso a debate. Resolveu levar isso para ser votado, então, seja através de um plebiscito ou de um referendo. Como é que vai fazer? Eu vou ter manifestações favoráveis e contrárias, como tudo, né, gente? Tem que ser manifestação contrária e tem que ser manifestação favorável. Aí que essas manifestações, elas vão acontecer durante a campanha eleitoral nas eleições municipais. Então, o plebiscito e o referendo, ele vai ser votado junto com as eleições municipais. Então, a gente tem eleições municipais, não tem? Tá. Na data da eleição municipal, já vai aproveitar e vai votar aqui os plebiscitos e os referendos que forem encaminhados, os quesitos aqui, 90 dias antes da data da eleição para a Justiça Eleitoral, ok? Então, vai aproveitar o momento da eleição municipal para realizar isso. Além disso, os debates, né, sobre as posições favoráveis e contrárias vão ser feitas durante a campanha eleitoral. Só que não vai ser utilizado o tempo de propaganda eleitoral. Então, não vai utilizar o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão. Então, se quiserem fazer propaganda disso, né, a campanha aqui favorável ou contrária, não vai poder utilizar o tempo aqui, né, da propaganda gratuita, ok? Isso aqui é o que vem na minha certeza. Então, aqui, 90 dias antes da eleição, vai ser realizado junto com as eleições municipais e ainda não utiliza a propaganda gratuita no rádio e na televisão. Ok aqui? Sim? Muito bem, finalizamos então esse nosso bloco. Espero que você tenha gostado. Até a próxima!